Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos hoje em mais um devocional, lendo esta epístola aos Hebreus, este maravilhoso livro que nós estamos nos alimentando. E nós já estamos no capítulo de número 9. Que coisa boa, como é bom agradecer a Deus, meditar na sua palavra a cada manhã. E é muito bom saber que você está aqui, mas não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Olha, a minha oração nesta manhã é que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre você, sobre a sua família, e que as coisas todas estejam caminhando conforme a vontade perfeita de Deus e o desejo do seu coração também. Louvado seja Deus. Vamos então para a nossa leitura hoje no capítulo 9, aos Hebreus. Estou com a Bíblia aqui, a Bíblia comum e a Bíblia também, a Bíblia de estudo pentecostal. E a Bíblia de estudo pentecostal, nós estamos no capítulo de número 9. Ela traz um título assim desse capítulo 9. Pegou a sua Bíblia? Não, mas escute então. Se você quiser, você pode acompanhar com a sua Bíblia, você pode só escutar, você pode fazer anotação, você pode mandar seu comentário, mas não esquece, deixa o seu like, tá bom? Assim, olha, diz aqui o título desse capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Então nós vamos ler. Eu vou pegar essa Bíblia aqui, que tem uma letra maior, que vai ficar melhor para eu conseguir ver, tá bom? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testemunho, para que, intervindo
a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Olha só o que a gente encontra nesse capítulo de número 9. Nós encontramos nesse capítulo de número 9 uma coisa interessante. Nós encontramos os sacrifícios imperfeitos que se repetem. Do versículo 1 ao capítulo 10, no versículo 1, o primeiro, quer dizer o primeiro concerto. No versículo 2, o primeiro quer dizer o primeiro recinto do tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa. Chamado o lugar santo. Ali o sacerdote entrava. Mas aí, para distingui-lo do recinto mais interior, chamado, sabe o quê? O Santo dos Santos. Era onde o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano para oferecer sacrifício de sangue por ele mesmo e pelos pecados da população. O lugar santíssimo, onde Deus habitava oculto e onde o sumo sacerdote entrava apenas uma única vez. Isso está no versículo 7 desse capítulo 9 que nós lemos. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Olha só. E aí, a gente vai vendo que a gente vai encontrar falando o segundo véu. O segundo véu era a divisão entre o lugar santo e o santo e o santíssimo. Gente, está trovejando aqui, certo? Por isso esse estalo aí. Esse é o véu que foi rasgado de alto a baixo. Lembra? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38, fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, fazendo com que o acesso a Deus estivesse livre para todos nós. E isso é maravilhoso. E isso a gente pode ver que agora nós podemos parar e orar e agradecer a Deus e falar com Deus, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício e Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele cumpriu toda a lei,
Ele derramou o seu sangue, não precisou de animal nenhum, mas ele derramou o seu puríssimo sangue por amor a mim e a você, para nos dar acesso a Deus, o nosso Senhor. Olha que coisa interessante nós encontramos aqui. Do versículo 11 desse capítulo 9 até o versículo de número 22, esse capítulo 9, ele tem 28 versículos. Mas aqui a gente encontra do versículo 11 ao versículo 22, o versículo 11 começa assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Esse é o nosso sumo sacerdote. Olha o 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o que foi que Jesus fez, se oferecendo como cordeiro pascal, como cordeiro de Deus, como sacrifício? Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. O versículo 12 aqui explica o capítulo de número 8, versículo 3. O que diz o versículo 12 desse capítulo 9? Diz assim, ó: nem por sangue de bodes e bezerros. E o que é que diz o capítulo de número 8, versículo 3, que nós lemos ontem? Nós lemos ontem o 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E o que foi que Jesus ofereceu? O que ele tinha de mais precioso? A sua própria vida, por amor a nós. Que coisa maravilhosa, que coisa linda é esse capítulo de número 9. Isso é muito bom a gente entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que é que nós encontramos aqui. Cristo se oferece uma vez para todo sempre. Do versículo 23 do capítulo 9 até o versículo de número 28, que finaliza esse capítulo 9, que é o nosso devocional no dia de hoje, que você pode depois rever esse capítulo, releia esse capítulo. Se você tem Bíblia que tem a rodapé, eu já falei aqui, vou repetir. Faz estudo disso aí, bote as suas dúvidas, faça os seus questionamentos. A Bíblia responde a própria Bíblia, e isso é maravilhoso. E nós temos conosco o Espírito Santo de Deus para nos orientar e abrir a nossa mente ainda mais. E aqui nós encontramos, sabe o quê? Nesse trecho de 23, do versículo 23 ao versículo 29, o versículo 23 diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus, ele se ofereceu como sacrifício, ele se sacrificou, derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado. O sacrifício de Jesus é eterno e ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou e está à destra de Deus Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Olha que coisa linda. Nesse trecho temos 4 importantes verdades referentes a Cristo. Vamos descobrir? Vamos lá? Você quer anotar? Então pega a caneta e o papel e vamos anotar. Seu primeiro advento, o versículo de número 24. Nós estamos no capítulo 9 de Hebreus, o nosso devocional de hoje. Olha o 24 que diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. É o versículo que nós lemos agora. Olha só, sua obra expiatória. Primeiro foi 4 importantes verdades. Primeiro, seu primeiro advento, certo? Segundo, sua obra expiatória, que está no versículo 26 ao versículo 28. Você pode reler aqui, certo? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Seu serviço de advogado, olha o versículo 24.
o que diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Como que? Como nosso advogado. Ele cuida das nossas causas. E por isso que nós somos vencedores através de Cristo Jesus, que se sacrificou, o sumo sacerdote real, que depois dele não veio mais ninguém. Olha só, o seu segundo advento, o versículo 28. Algumas Bíblias têm como versículo 29, mas nós temos aqui como versículo 28, certo? E aí nós temos: nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Versículo 28 do capítulo 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque Jesus Cristo, ele comprou com sangue, com seu próprio sangue, a nossa salvação. E nós fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Então essa foi a leitura do nosso devocional no dia de hoje, capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, onde estamos nos alimentando. Isso é preciosíssimo. A minha oração é que a presença de Deus continue na tua vida. Continue abençoando a tua família nessa manhã maravilhosa, que você tenha seus planos realizados. Coloque tudo diante do Senhor.